Bom dia, pessoal. Na aula de Metalurgia dos Não Ferrosos de hoje, nós vamos falar de lixiviação. A lixiviação, ela é aplicada na hidrometalurgia utilizando os conceitos que nós aprendemos nas últimas aulas, principalmente a utilização do diagrama EH-PH, a utilização dos diagramas de solubilidade. Lixiviação é o termo que nós utilizamos para designar uma dissolução seletiva de um constituinte, de um mineral de interesse. Você pode ter um minério, uma sucata, um rejeito industrial, em que você queira separar um metal de interesse. Quando eu quero fazer essa separação, eu vou fazer então uma dissolução seletiva. Eu vou lixiviar o mineral de interesse. Agora, esse metal de interesse, ele vai para uma solução que nós chamaremos de licor e será removido do resíduo sólido. Posteriormente, nós iremos levar esse licor para um processo de tratamento do licor, purificação do licor, e mais adiante para o processo de eletrorecuperação, um processo de cimentação, algum processo de recuperação metálica. Para realizar essa dissolução, nós vamos utilizar soluções aquosas, né? Que podem ser ácidas, básicas. Eu posso necessitar de um agente complexante, de um agente oxidante, micro-organismos, como nós vimos nos artigos de biolixiviação. Para a gente escolher a solução aquosa, é necessário nós levarmos em consideração as condições em que o elemento de interesse, o metal de interesse, ele é solubilizado. Então, para isso, nós usamos os diagramas EH-PH, os diagramas de Purber. Quando eu vou implementar um novo processo hidrometalúrgico que envolve a lixiviação, eu preciso seguir algumas etapas básicas de análise, pois essa lixiviação ela vai influenciar os processos posteriores, como a, a recuperação metálica e o tratamento do licor, como a definição da lixiviação depende das características do minério. Então, a primeira questão importante é a caracterização mineralógica do minério. Conhecer as espécies mineralógicas que estão ali presentes. Depois, nós vamos fazer uma revisão de literatura robusta para conhecermos quais as reações químicas que estão presentes nesse processo, qual a cinética de dissolução das reações, porque muitas vezes nós olhamos para o diagrama EH-PH e observamos que uma reação deveria acontecer e na prática ela não acontece ou não acontece com a eficiência que nós precisamos. Muitas vezes a cinética de dissolução é tão lenta que inviabiliza o processo, ou existe algum tipo de passivação que vá proteger o seu metal de interesse e vai impedir que ele seja que ele possa ser levado para a solução lixiviante. Por exemplo, uma espécie de ouro, ela pode estar protegida por sulfetos ou óxidos que vão impedir que a solução entre em contato com o ouro e assim a reação de dissolução acontecer. Então, essa análise termodinâmica e cinética das reações, elas são extremamente importantes para a gente. Depois nós vamos fazer ensaios laboratoriais a nível de academia mesmo, de laboratório de pesquisa. Assim que tivermos as variáveis chaves, que são pH, concentração dos reagentes, né? As temperaturas de trabalho, a gente pode fazer isso em escala piloto, né? Que é uma simulação em menor escala do processo industrial.
Nesse momento a gente vai definir quais são as condições de operação, quais são os equipamentos necessários, e aí sim poder realizar o teste em escala real. Todos os nossos processos hidrometalúrgicos, eles são realizados utilizando a água, o nosso solvente universal. Então, eu estou sempre trabalhando com soluções aquosas. E as reações, elas irão acontecer em faixas de pH específicas, algumas apenas em pHs ácidos, algumas apenas em pHs neutros, algumas apenas em pHs básicos. Outras reações só vão acontecer na presença, por exemplo, de um agente complexante, que vai fazer com que essa espécie metálica de interesse, seja solúvel em uma determinada faixa de pH. Em outros casos, eu posso necessitar de um agente oxidante para obter uma espécie solúvel estável em pHs, principalmente os pHs básicos. Lá nos pHs básicos, nós vamos obter óxidos e hidróxidos solúveis. E para obter esses óxidos e hidróxidos, eu vou precisar de ter, então, um agente oxidante no meu processo. Quando eu olho, por exemplo, a lixiviação do ferro, eu vou observar, olha, que essa região toda aqui, olha, é uma região de um óxido não solúvel, óxido não solúvel. Aqui é o próprio ferro metálico, mas ele já está abaixo das linhas de solubilidade aqui, ó, da água. Então a faixa de trabalho para, para lixiviar ferro, por exemplo, são pHs bem ácidos. Quando eu olho lá o processo Bayer, e nós vamos ver a análise desse processo, que eu devo fazer a solubilização do bauxito em pHs básicos, eu vou observar aqui que eu tenho uma área de solubilização de alumínio em pHs ácidos, mas tem uma área de solubilização do alumínio em pHs básicos também. Então é possível fazer essa lixiviação básica. Se eu pensar numa lixiviação de cobre, eu vou ver também que eu tenho uma solubilidade alta em pHs ácidos. Em geral, todos os metais se solubilizam em pHs ácidos. Mas se eu utilizar um agente complexante, olha, e formar espécies solúveis de cobre, eu consigo fazer a sua lixiviação em pHs básicos. Eu posso pensar também na lixiviação seletiva do zinco e do ferro, que é algo que eu necessito separar lá no processo de refino primário, no convertedor LD ou no forno elétrico a arco. Se eu observo novamente o diagrama do ferro, eu verifico que ele só é solúvel em pHs ácidos. Enquanto o zinco, olha, tem uma faixa de solubilidade em pHs bem básicos, em pHs bem altos, ali a partir do pH 13. Então eu consigo fazer uma lixiviação seletiva do zinco frente ao ferro. É importante a gente lembrar também e observar, vocês já devem ter visto, que os nossos diagramas eles têm a temperatura definida e a concentração definida. Essa concentração ela te informa qual a concentração do metal de interesse que está solúvel na solução, que você pode solubilizar. Então aqui, olha, eu estou falando que eu consigo solubilizar 0,001 molar.
Mas à medida que essa concentração diminui, essa faixa ela vem andando aqui para a esquerda. Tentem verificar isso utilizando a equação de Nernst, que vocês vão perceber. Então eu preciso analisar também se aquela concentração do diagrama, que o diagrama mostra para mim, é suficiente para o meu processo. Ok? Muitas vezes eu olho um diagrama e vejo que, por exemplo, que a janela de operação do zinco ela é muito alta, mas eu posso não estar observando que eu estou analisando uma concentração de zinco bem baixa, talvez 0 de 10 a menos 5, por exemplo, 10 a menos 6. Então a faixa de pH aqui ó, vai estar batendo lá para o meio do diagrama. E esse não é o meu interesse. Então eu preciso analisar a quantidade de metal que eu quero solubilizar. E isso me mostra outra coisa também. Isso me mostra que mesmo trabalhando aqui na faixa do Zn, eu vou ter alguma quantidade de ZnO2 solúvel. E como que eu faço para verificar isso? O ideal é você ter o diagrama EH-pH que tenha outros pontos outras retas de concentração relativas a concentrações mais baixas também. E aí você vai conseguir ter uma informação muito mais completa dessa análise. Lá na nossa apostilinha básica que eu escrevi para vocês, tem esse exemplo do zinco e do ferro um pouquinho mais detalhado, e inclusive ele caiu na nossa prova. A lixiviação ela pode ser realizada em leito estático ou em tanques de agitação. Como o nome já diz, em tanques de agitação, são tanques que possuem mecanismos mecânicos ou fluidodinâmicos para realizar a agitação da solução lixiviante. Essa agitação ela pode ocorrer num tanque aberto ou sob pressão em autoclaves. Já em leito estático, a lixiviação em leito estático, ela acontece principalmente in situ, lá na própria mina, antes do processo de lavra, por exemplo, ou na pilha de minérios e na pilha de rejeitos. Por que eu faria uma lixiviação em pilha de rejeitos? Principalmente nos últimos anos, nós temos minérios, nós estamos tendo minérios cada vez mais pobres dos metais de interesse. Então, o que era resíduo antigamente passa a ser minério nesse momento. Então, a lixiviação em pilhas de rejeito pode acontecer para você estar recuperando metal que em concentração que antigamente para você não era interessante, mas que hoje em dia já é mais viável e já é mais necessário por você não ter aquele minério. Em outros casos, há metais de interesse na ganga. Você fez a sua primeira separação, você levou o seu metal de interesse para os processos de recuperação metálica posterior, mas esse rejeito ainda possui algum tipo de metal de interesse. Então você pode fazer essa lixiviação nessa pilha de rejeito. Como nós já dissemos, pessoal, a lixiviação em leito estático ela é realizada principalmente in situ, nas pilhas de minério, nas pilhas de rejeito ou na própria mina. O minério ele tem que ser fragmentado para melhorar a eficiência do processo e você vai adicionar a solução lixiviante. Essa solução lixiviante, então, ela tem que atravessar todo o material a ser lixiviado. Então, esse minério ele tem que ser permeável ao solvente. E ele tem que estar envolto por um meio impermeável para não contaminar os lençóis freáticos. Esse meio impermeável pode ser a própria rocha, quando você está realizando uma lixiviação in situ na própria mina, onde você vai fazer uma fragmentação primária dessa mina
e a rocha não fragmentada ela tem que ser impermeável. Ou quando você está fazendo essa lixiviação em uma pilha de minérios ou numa pilha de rejeitos, o terreno tem que ter sido preparado de modo que essa solução não vá contaminar o solo nem os lençóis freáticos em si. A lixiviação in situ, então, realizada na própria mina, então você evita a necessidade da lavra, do transporte e do tratamento de minério. Ela pode ser realizada em depósitos profundos ou em depósitos superficiais. E nós aplicamos esse tipo de lixiviação em minérios de baixo teor e esse baixo teor também possui um baixo valor agregado. Então, remover o minério da mina, levar para etapas posteriores de tratamento de minério, ia encarecer o processo a tal ponto que o inviabilizaria. Então, eu realizo essa lixiviação na própria mina. Características importantes desse processo. Precisa de um baixo investimento e custo de operação, diminui os danos ambientais, eu não tenho aquela destruição do meio como um todo, da paisagem, mas eu preciso me preocupar com contaminação de solo e de lençol freático, que pode ser algo gravíssimo nesse caso. Então, apesar do dano ambiental reduzido, eu tenho esse contraponto. A recuperação metálica ela é menor, porque eu estou realizando o processo no próprio local. Eu tenho menos controle das minhas variáveis. E eu não posso utilizar, por exemplo, uma agitação, eu não posso aumentar a temperatura da solução lixiviante a valores em que eu alcanço em uma autoclave, por exemplo. Então, além dessa baixa recuperação, o tempo do processo ele é mais demorado. E como a recuperação é baixa, eu preciso utilizar mais reagente, então o consumo de reagente também ele é mais elevado. Aqui nós temos um desenho esquemático de um depósito superficial. Então, eu tenho a solução lixiviante sendo colocada no meu minério na parte superior, ele vai passar por toda a camada de minério, por isso que o minério tem que ser permeável, e vai ser coletado na parte inferior e você vai obter o licor. Para depósitos profundos, eu vou ter que injetar a solução lá no interior da rocha. Então, nesse desenho esquemático aqui, se eu não me engano não, é de um processo para extração de urânio, que é um metal pesado, eu tenho então uma bomba que vai lançar a solução lixiviante, uma outra bomba que vai coletar o licor contendo urânio. E eu vou ter pontos de controle para analisar se o urânio não está escapando aqui do meu processo e contaminando o solo. A lixiviação em tanques de agitação eu vou utilizar quando eu preciso acelerar a cinética da reação, quando a cinética de dissolução do meu mineral ela é muito baixa. Então, adicionando a etapa de agitação ao processo, eu vou conseguir fazer com que essa reação aconteça de maneira mais rápida. Eu posso precisar acelerar isso ainda mais. Quando isso é necessário,
eu vou utilizar então a lixiviação sob pressão em autoclaves. Sob pressão eu consigo aumentar a temperatura da solução, que vai aumentar a solubilidade dessa solução em relação ao metal que eu tenho interesse em solubilizar. Nesse quadro nós podemos ver alguns processos de hidrometalúrgicos, para recuperação do metal, que vão necessitar de uma etapa de lixiviação. Então, deem uma olhada nesse processo, analisem esses processos e levem a discussão sobre cada uma dessas etapas lá para o nosso fórum, ok? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima aula.